Olá a todos! Pessoal, hoje a gente vai dar continuidade ao estudo das reações orgânicas, falando das reações de adição. Na aula passada nós vimos reações de eliminação e substituição. Hoje falaremos sobre adição e alguns complementos. Vamos lá. Essas reações de adição, elas ocorrem com hidrocarbonetos insaturados, alcenos, alcinos, dienos, e sempre com a quebra de uma ligação pi. Então, quando a gente tem as ligações do composto, as ligações simples são as sigmas. Quando a gente tem uma dupla, a gente tem uma sigma e uma pi. Então, é a pi que se rompe para que haja a reação de adição. Então, nesse tipo de reação, duas ou mais moléculas se unem para formar um só produto em uma ligação simples. Então, genericamente, a gente tem esse quadro aí como exemplo. Vejam, a gente tem aqui uma dupla, né, um alceno, e aí essa dupla vai se romper, formando duas novas ligações simples. Então, esses dois aqui compostos, né, de um outro reagente vêm e se adicionam, formando uma molécula só. Gente, a reação de adição, ela é exatamente o contrário da reação de eliminação, né? Na eliminação, dois ou mais átomos ou grupo de átomos saíam e aqui se fechava uma dupla, e lá é o contrário. A dupla vai se romper para estar entrando dois ou mais átomos diferentes. Bom, as principais reações de adição são hidrogenação, como eu falei, o contrário lá da eliminação, né? A gente eliminação de hidrogênio, halogenação, hidrohalogenação, que aqui nós vamos estar chamando de reação de HX, tá? Que é um halogênio ligado a um hidrogênio. E também a hidratação, que reage com a água, sendo o hidrogênio um grupo hidroxila. Nós vamos ver todos eles. Primeiro, hidrogenação catalítica. Aqui, obviamente, né, as reações acontecem com o gás hidrogênio e são catalisadas, ou seja, aceleradas por metais como o níquel, o paládio ou a platina. Então, deixa eu voltar, olha só nesse primeiro exemplo nosso. Aqui a gente tem um propeno, né? Uma das ligações vai ser rompida, estão vendo que tem até um risco mostrando como se estivesse sendo quebrada, né? E aí, olha lá, a gente tem dois átomos de hidrogênio. Quando essa ligação aqui se abre, gente, literalmente vai como se estivesse quebrando uma parte da ligação em cada carbono. E aí o hidrogênio entra em cada um desses carbonos, olha só, formando esse novo produto, certo? Então, ele era o propeno e vai se tornar propano. Os ciclanos, com 3 ou 4 átomos, também participam desse tipo de ligação. Somente 3 ou 4 porque eles formam cadeias instáveis. Então, é mais fácil para que eles sejam quebrados, né? A cadeia seja aberta, né? Aqui, no caso, vai ser quebrada uma ligação sigma, não tem dupla, então é uma ligação sigma. E aí, você vai literalmente, olha, vai quebrar isso aqui, é como se você estivesse partindo a molécula. Então, isso daqui vai se abrir, né? E entra um hidrogênio em cada carbono. Então, olha como vai ficar. Aqui é como se fosse CH3, CH2 e CH3, tá? Então, você quebra aqui a ligaçãozinha, um hidrogênio em cada ponta de carbono. A hidrogenação ela pode ser parcial ou total. No caso das hidrogenações totais, todas as insaturações pi são quebradas, tá certo? Então, olha o que vai acontecer. A gente tem aqui um etino com ligação tripla. Na tripla, a gente sabe que ali a gente tem uma sigma pi, né? Lembram disso? A gente viu isso em hibridização. E aqui eu tenho um total de 4 hidrogênios. 2 vezes 2 são 4 Hs. Então, gente, duas dessas 3 ligações vão ser rompidas, ou seja, vão se formar outras duas novas ligações aqui, né? E daí entra um hidrogênio, como a setinha está mostrando, né? Em cada um desses aí, tá certo? Então, olha lá o que vai se formar. Vai se formar um etano. Já na hidrogenação parcial, o que vai acontecer? Vai sobrar ainda insaturações entre os carbonos, tá? Quando a gente for fazer a quebra, vai ser sempre aquela mais próxima do hidrogênio. Então, vejam, a gente tem aqui o etino, né, um alcino, e somente 2 hidrogênios. Então, vai haver a quebra de uma dessas ligações duplas e entra um Hzinho, olha só. Então, aumenta, né, porque entrou um H em cada carbono, forma o eteno. Aqui a gente tem o alcadieno, né? É o próprio 2 dieno. Então, o que a gente vai acontecer? A gente vai fazer a quebra dessa ligação aqui, ó, sempre a mais próxima dos átomos de hidrogênio, tá? Então, ocorre a quebra dessa ligação, são 2 Hs, um vem para esse carbono e o outro vem para o da ponta, tá? CH3 e CH.
A halogenação. Pessoal, a halogenação é o mesmo princípio da hidrogenação. Mesma coisa. Só que aqui, em vez de H, a gente vai estar colocando cloro, tá? Ou cloro ou bromo, os halogênios. Então, veja o primeiro exemplo. Quebra ali a ligaçãozinha dupla, formam-se novas ligações simples e cada átomo de cloro vem e se adiciona ou se liga aos carbonos onde houve a quebra da ligação. Aqui, mesma coisa. Olha, a gente tem o but2eno. Então, lá no meio, desculpa, but2ino é uma tripla, né? Aí, o que vai acontecer? Rompe-se uma dessas duplas e vem um cloro para cada um dos carbonos, tá certo? Em alcadienos, a halogenação vai formar produtos como produto de aletos vicinais. O que é isso? Os aletos vão ser vizinhos, vicinais é que são vizinhos, tá? Tanto faz a última ou a mais próxima. Aqui na halogenação não tem essa regra. Na hidrogenação tem que ser a mais próxima do H, tá? Então, vamos lá agora para adição de HX. Gente, o HX pode ser um HCl ou um HBr, né? A gente já viu que com flúor são explosivas, reativas e com hidrogênio, com iodo são lentas. Então, olha o que vai acontecer. Aqui, quando você vai reagir, veja o meu composto. Eu tenho essa dupla, né? Você vai estar adicionando HCl. Então, você pensa, o H vai para qualquer carbono e o cloro também vai para qualquer carbono, onde eu quiser? Não. Existe uma regra, chamada regra de Markovnikov, que afirma o hidrogênio ele tem que ir para o carbono da dupla ou da tripla, que é mais hidrogenado, tá? Então, aqui nesse caso, no nosso exemplo, vejam, esse carbono que está com a setinha, ele é o carbono mais hidrogenado da insaturação, né? Então, quando você for fazer a adição do HCl, o H tem que vir para o carbono da ponta e o cloro vai para o carbono que está no meio. Então, vai se formar o 2-cloropropano ou o cloreto de sec-propila. Aqui o nome nem é tão importante, o importante é que você faça o mecanismo correto da reação, tá? Olha o exemplo de baixo. O carbono mais hidrogenado da insaturação é o da ponta, né? O do meio nem tem hidrogênio. Então, vai fazer a adição de HCl, o H vem para o carbono da ponta, o cloro vem para o do meio, certinho? Olha lá, um alcadieno. Esse CH2 é o mais hidrogenado, então para ele vem o H e para o do meio vai o bromo, certo? Hidratação, que é a adição de água. Só que aqui na adição da água em alcenos ou alcinos, a gente não vai estar escrevendo a água na fórmula molecular comum que a gente sempre conhece, H2O. A gente vai estar colocando assim, olha, HOH, igual nós fazemos com o ácido nítrico ou sulfúrico. Para quê? Para facilitar a visualização né, de qual átomo vai para cada carbono, tá certo? Aí, nesse caso, a água vai seguir a regra de Markovnikov, ou seja, o hidrogênio vai para o carbono mais hidrogenado e o OH vai para aquele que é menos hidrogenado. Estão vendo? Então, olha só, aqui eu tenho propeno reagindo com água, o OH vem para o do meio, que só tinha um, né? E o da ponta, que já tinha dois, recebe o hidrogêniozinho. Então, vai formar um propano 2O, vai formar um álcool. No de baixo também, olha, eu tenho um propino. Aí a gente vai estar adicionando o H ao carbono da ponta, que é mais hidrogenado, o OH vem para o carbono do meio. Aí, gente, olha só, vai formar um enol. E vem aqui um caso de tautomeria. A gente sabe que essa dupla pode passar para cá, o hidrogênio desce e forma uma cetona, tá? Caso essa hidroxila estivesse nessa pontinha aqui, né, a mais externa, no carbono primário, quando acontece essa troca aqui, ia se formar um aldeído, tá? Então, a tautomeria é enol com cetona ou enol com aldeído. Isso nós já vimos lá em isomeria. Pode acontecer também a adição em aromáticos. Nos aromáticos, esse círculo aqui dentro a gente sabe que representa 3 duplas ligações. Ou seja, aqui a gente tem 3 ligações pi, né? Formando a ressonância. Então, no caso, olha, são 6 hidrogênios, porque a gente vai romper 3 duplas. 3 duplas. Então, em cada dupla dessa vai se abrir 2 novas ligações, tá? Então, vai se adicionar 2 hidrogênios, um hidrogênio, né, em cada uma dessas pontinhas aí do anel. A gente já tem um Hzinho em cada uma delas, quando a gente monta a forma estrutural plana, e aí você vai estar colocando mais um H em cada uma dessas pontas. Então, aqui foi a hidrogenação. A cloração, mesma coisa. Gente, rompe-se as duplas, né? Formam-se 2 ligações novas em cada
uma ligação nova em cada ponta, e cada uma delas vem adicionando um átomo de cloro. Veja que o de cima ficou CH2, o de baixo ficou HCl. Por quê? Já tinha um H aqui. Então, juntando mais um, fica CH2. O Hzinho que estava aqui permanece. Você agora vai me mostrar só o cloro que entrou, né? Que foi adicionado ao anel. Agora, a gente vai passar para a parte de substituição por halogenação na regra de saída dos hidrogênios. Nós já havíamos falado isso superficialmente, né, na explicação inicial. Aqui nós vamos aprofundar um pouquinho mais. Então, caso o alcano apresente um número de carbono superior a 2, a gente vai ter a substituição do hidrogênio por um halogênio, conforme essa ordem de facilidade aqui de prioridade. Primeiro, sai o carbono terciário, depois o secundário, por último, o primário, tá? Então, vamos ver aqui, olha só, no exemplo a seguir, a gente pode observar que o H do carbono secundário do meio foi substituído por um bromo. A gente tinha o propano, qual vai ser o hidrogênio que vai sair? Qual é o que tem maior facilidade? O do meio, por ele ser secundário, tá? Então, era um H2, um dos hidrogênios se junta ao bromo, sai como HBr, e no lugar dele você coloca o outro átomo que sobrou, tá? Então, ele é secundário, é ele que tem a prioridade. Se o alcano tiver mais de 2 carbonos, então vai se formar mais de um haleto, né? Porque ele tem várias possibilidades para estar fazendo a substituição. E então vai seguir aquela ordem: primeiro terciário, depois secundário, depois primário, tá? Aqui a gente vai fazer a bromação do butano. Então, nessa equação aqui, quando você for fazer a substituição, primeiro faz de um carbono secundário, o 2 ou o 3, no caso aqui, olha, foi no 2, tá? Fez da esquerda para a direita, considerando esse como 2. Então, primeiro se forma esse. Esse aqui, o 2-bromobutano, ele vai vir em maior quantidade, né? Porque a prioridade é nos carbonos secundários. Depois vai se formar o 1-bromobutano, vem para o carbono da ponta, porque ele é primário. Pode ser a ponta da direita ou a ponta da esquerda, todos os dois são primários, tá? Essa aqui vem em menor quantidade. Cloração do metilpropano. Vejam, agora que eu tenho uma cadeia ramificada, né? E ali, bem onde está o radical metil, é um carbono terciário. Então, é esse daqui que vai estar sendo substituído, vejam, tá? E também pode acontecer de ser substituído um carbono primário. Então, você tem que mostrar os dois produtos formados, né? Esse em maior quantidade e o segundo em menor quantidade. Agora, olha só, aqui a gente tem uma cadeia maior, um pouco mais elaborada. Então, vejam, a gente tem o 2-metilbutano. Como vai ser a substituição nesse caso? Então, aqui a gente vai ter a formação de vários compostos, né? Primeiro, eu vou estar substituindo aqui, nesse carbono que está com hidrogênio vermelho aqui, que é um carbono terciário. Olha aí lá, com cloro lá em cima e o HCl, tá? Em segundo lugar, vem esses aqui da esquerda, porque esse carbono é secundário. Então, a gente tem aqui a substituição do cloro. E, por último, sai o hidrogênio do carbono primário, ponta direita ou ponta esquerda, tanto faz, tá? Então, aqui a gente tem só dizendo que esses hidrogênios, né, ligados ao carbono, os terciários, eles saem com maior facilidade, seguido dos secundários e, por último, os primários, tá certo? Bom, agora a gente vai falar de um assunto que é a dirigência, radicais dirigentes em anel benzênico. Como vai ser isso? O anel benzênico, ele já pode ter, gente, um grupo, um radical ligado a ele. E daí a gente vai fazer uma substituição com se orientando a partir desse grupo que está aqui ligado ao anel benzênico. Então, existem os radicais meta e ortopara. Se o anel aromático tiver já um grupo de átomos, um grupo de átomos que está ligado a ele, dependendo desse grupo de átomos, a gente vai ter um orientador, né, que vai colocando aqui os substituintes em cada uma dessas posições diferentes do anel. E é isso que a gente vai estar falando agora. Então, esses orientadores, eles podem estar fazendo com que a substituição seja meta ou orto para dirigentes. O orto para sempre fica junto, tá? Meta é separado. Vamos ver como que isso funciona. Então, olha só, para ele ser meta ou orto para, vamos ter as seguintes distribuições. O radical meta dirigente vai estar substituído nas posições 3 e 5. Deixa eu voltar lá rapidinho só para vocês verem.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, posições 3 e 5, posições meta, tá? Em relação ao substituinte que o orienta. Então, os principais grupos meta, eles vão apresentar ligações dupla ou tripla ou ligações dativas. Então, esses aí são chamados de radicais desativantes. Então, esses radicais são NO2, SO3H, COH, que é a carboxila, C-dupla-O, carbonila, e o C-triple-N, que é o cianeto, tá? Se tiver algum desses, a orientação vai ser meta. Então, olha o exemplo. Eu tenho um anel benzênico com NO2 ligado aqui nele, é o nitrobenzeno. Se eu for fazer uma cloração, eu vou ter que substituir obrigatoriamente os hidrogênios das posições meta, 3 e 5. Então, o cloro pode entrar aqui ou aqui. Aí o outro H sai formando o HCl, tá? Radicais ortoparadirigentes. Nesses aqui, a gente vai estar fazendo substituições das posições 2, 4, que são as posições orto, e a 6, que é a posição para, tá? Para esses radicais, eles são chamados de ativantes. Então, a gente tem o NH2, que é o grupo amino, OH, hidroxila, OCH3, alguns radicais metil ou etil, e também os halogênios, flúor, cloro, bromo e iodo. Olha lá o exemplo. A gente tem aqui o metilbenzeno ou tolueno. É um grupo orientador ortopara. Se você for fazer a halogenação, ou você substitui hidrogênio aqui da posição orto, né, na 2, e também na posição para aqui embaixo. Então, vejam, a posição orto, posição para. Tem que mostrar os dois produtos? Sim, tem que mostrar os dois produtos, tá certo? No caso aqui, saem 2 HCl que ficou faltando. Então, isso daí é um orientador orto para dirigentes. E só mais um exemplo para a gente fechar, vejam, o fenol é um OH, né? Então, é orientador orto para. Quando for reagir com ácido nítrico, posição orto, 2 e posição para, ok? Então, pessoal, a gente encerra por aqui. Tchau, tchau, até a próxima.